pessoa, principalmente. Com certeza. Falando em curiosidades, sabia que era o sonho de todo homem, antigamente, ser médico? Meu sonho nunca foi ser jogador de futebol, astronauta e escritor. Antigamente, existia uma doença que se chamava histeria. Ah, E era tratada por médicos de uma maneira, digamos que, curiosa. uhum, Porque a doença só pegava mulheres. E hoje a gente chama essa doença de ansiedade. Mas antigamente, com a ciência, o avanço da medicina, hoje a gente sabe que é ansiedade, a gente entende mais sobre, só que antigamente eles falavam que era histeria, e a forma de tratamento que os médicos faziam nas mulheres era simplesmente tocar as mulheres, o órgão das mulheres, até ela ejacular. Assim, ela se aliviava e eles acreditavam que essa era a cura da ansiedade, que antigamente era histeria, e sempre acontecia de aparecer mulheres no consultório o tempo inteiro, mulheres casadas ou não, ia lá para tratar a histeria com um médico que tinha habilidade nos dedos, para ir lá na sua mulher e fazer ela... Dá uma de DJ Alok exatamente, lá tocando a música. exatamente. E assim era tratada a ansiedade antigamente, e quem antigamente não queria ser médico, né? Imagina. Mais ainda do que jogador de futebol. E digo mais. Baseado nisso, os médicos começaram a ter dores nas mãos. Tanta mulher que atendia, tinha filas de mulheres para tratar a famosa histeria. E isso começou a ser um problema. A mão dos caras começava a doer, eles começaram a pensar em alternativas para resolver este problema. Porque o que estava bom para os médicos virou um problema. E neste caso foi inventado algo que é muito utilizado hoje, não sei se você já usou, você vai falar aí pra gente, que é o famoso vibrador. O vibrador foi inventado para medicina. Hoje a gente sabe que não tem nada a ver, que não cura a ansiedade, mas antigamente eles acreditavam que era cura para ansiedade a mulher usar o vibrador. No caso, primeiro começou com as mãos do médico, e ele foi inventado com esse contexto. Hoje é usado para outra coisa. Que legal, eu não sabia, não. Pô. É igual o tal do Tadala, né? Que foi criado com outra finalidade. Também. E depois que descobriram que ele ajuda a animar o amigão. O amigão ficar animado na hora de interagir com a Dona Maria. E é um dos maiores problemas da sociedade hoje em dia, né, cara? Tadala, né, cara? Os caras de 18, 20 anos não dá conta do recado, começa a tacar Tadala no peito. Na hora que tiver 30 anos de idade, não vai conseguir mais. Ou antes. Pois é, que loucura, tem cara de 20, 23 anos, a gente já teve especialista aí falando no podcast, que não dá conta, que brocha na hora H quando não tem o Tadala ali para ajudar. Pois é, outro dia na academia, né, eu tava conversando com o moleque lá, né, eu tava revisando o aparelho com ele contando empolgado que comprou o Tadala para usar à noite. Que isso, cara, você tem quantos anos? Você é novo pra caramba. Tem 19. 19 anos, pra que você tá usando isso? Não, é pra dar aquele pump, né? Sabe como é que é? Nossa. Tem que fazer se bonito. Gabando ainda. Aí ele fala, em vez de ser um Patrick em campo, tem que ser um Neymar, entendeu? Eu falei, não, o Neymar tá caindo, pô. Tinha outro jogador melhor pra você escolher, não. Neymar cai. Não vai funcionar. Aí é isso. Curioso, né, cara? A juventude está fadada ao fracasso quando o assunto é sexualidade. Usando Tadalafila e consumindo pornografia que vai acabar resultando em ejaculação precoce e ser broxa também, né? Isso é um problema gigante e não sei como a medicina vai resolver isso ao longo do tempo. E você tocando no tema curiosidades, acredito, não sei se você já viu sobre essa curiosidade também, acredito que sim, mas que pelo menos da última pesquisa que eu vi, 70% do conteúdo que está disponível na internet, e não estou falando da Deep Web, estou falando da Surface, né, a parte de cima lá, é pornografia. Sim. 70% do conteúdo alocado lá. Não é só que é o conteúdo alocado lá, mas é o conteúdo consumido. E olha que loucura, cara. Aonde vai parar uma sociedade que preza tanto por ver esses estímulos através de pixels, né? As pessoas se excitarem através de uma tela de celular, uma tela de computador,
e acharem que isso é normal, que isso está tudo bem. E isso acaba se tornando um vício, porque às vezes a pessoa ela fica presa naquilo. Tem pessoas que têm um problema mais severo que não conseguem ficar muito tempo sem se masturbar, e aí de repente no banheiro do local de trabalho a pessoa tem que ir lá, tem que fazer, né, parar um pouco do que está fazendo para ir lá fazer isso. Às vezes está numa festa, ela tem que parar, porque ela fica viciada, e às vezes ela até quer se livrar do vício. Só que como o vício é uma coisa que cientificamente é muito difícil de ser explicado, que é apenas um impulso que você vai, ainda que você não queira ir, então é algo muito complicado e traumático também. E eu vejo que a sociedade hoje, de uma maneira mais genérica, mais generalista, assim, ela está muito doente em vários aspectos, cara. Igual você falou, hoje em dia as pessoas elas estão muito depressivas, muito ansiosas, estão muito inconstantes. Antigamente, quando não tinha tantos estímulos explícitos, as pessoas aparentavam ser menos ansiosas e menos depressivas, porque não tinha essa questão de se comparar umas com as outras na internet, nas redes sociais, não tinha essa questão aí exacerbada da pornografia. Enfim, os vícios eram bem limitados, se resumiam basicamente em cigarro e bebida alcoólica, ou droga. Hoje em dia, além do cigarro, bebida alcoólica e droga, ainda tem todos esses vícios advindos da internet. E aí fica complicado demais de você lidar com isso. Tanto que os consultórios de psiquiatria, eu estava até vendo recentemente aí, as notícias, e de psicologia, estão lotados de pessoas buscando ajuda referente a esses problemas. E olha que psiquiatria e psicologia, as pessoas têm uma certa resistência em buscar ajuda profissional, primeiro porque é caro, e não são todas as pessoas que têm dinheiro para buscar esse auxílio, e em segundo lugar porque ainda que tenha se quebrado um pouco do preconceito em relação a essas duas especialidades, ainda as pessoas têm uma certa resistência, porque elas acreditam que se buscarem esse tipo de ajuda profissional, elas poderão ser taxadas como loucas, como pessoas incoerentes, insensatas e aquela coisa toda. Então a gente tem esses muros que impedem a pessoa de buscar ajuda e isso acaba gerando problemas para a sociedade. Por isso que a gente vê pessoas tirando a própria vida, a gente vê pessoas aí também que não saem do quarto, exatamente, que não tem ânimo para agir, cara. Porque os problemas que a pessoa vai ter com esse consumo excessivo de pornografia, tadalafila e tal, vão acabar se tornando problemas mentais também, né? Depressão, ansiedade e tudo. E isso é um problema gigante que as pessoas não estão dando importância e a conta vai chegar depois. Pode falar. Não, e um dito popular que quem está nos assistindo acredito que conhece, em tempos de crise você escolhe ou você vende lenço ou você é aquele que vai comprar o lenço e ficar amargurado ali na crise. E a gente vê um crescimento gigante das moças do job em relação a isso, que estão presentes virtualmente, né? Deixaram de estar presente fisicamente nas casas de massagem para estarem no virtual. E acaba que para elas é muito bom, porque não precisam ficar se expondo a sucessivos parceiros sexuais. E com isso, quando elas estão assim expostas, elas acabam correndo risco de doença, aquela coisa toda. Agora, na segurança do lar delas, elas conseguem vender conteúdo e esses conteúdos são amplamente adquiridos por essas pessoas, né, que estão viciadas. Exatamente, galera. Por incrível que pareça, uma mulher de 18 anos ou mais, com menos de um mês, se ela tiver disposição de mostrar o seu corpo e não preocupar com a opinião de ninguém, ela fica rica fácil. Muito fácil. Só tirar fotos do próprio corpo, mostrar o próprio corpo e postar lá naquela rede azulzinha que a gente não pode falar o nome porque o YouTube não gosta. O YouTube não gosta. Cara, por que eu digo isso? Não é difícil, pode fazer conta básica. Essa rede azulzinha, os homens fãs, ele paga em dólar. E isso, por si só, o seu perfil é mostrado para o mundo inteiro ali. Vão ter pessoas do mundo inteiro ali pagando em dólar para você. E se você vender pouco, é a assinatura mensal ali e dá uma grana enorme. Enfim, mas mudando de assunto,